Em família espiritual. Por que vês o argueiro no olho de teu irmão, sem notar a trave que está no teu próprio? Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 3. Quanto mais nos adentramos no conhecimento de nós mesmos, mais se nos impõe a obrigação de compreender e desculpar na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Daí a necessidade da convivência em que nos espelhamos uns nos outros, não para criticar-nos, mas para entender-nos, através de bendita reciprocidade, nos vários cursos de tolerância em que a vida nos situa no clima da evolução terrestre. Assim é que, no educandário da existência, aquele companheiro que somente identifica o lado imperfeito dos seus irmãos, sem observar-lhes a boa parte, que jamais se vê disposto a esquecer as ofensas de que haja sido objeto, que apenas se lembra dos adversários com o propósito de arrasá-los, sem reconhecer-lhes as dificuldades e os sofrimentos, que não analisa as razões dos outros, a fixar-se unicamente nos direitos que julga pertencer-lhe, que não se enxerga passível de censura ou de advertência em momento algum, que se considera invulnerável nas opiniões que emita ou conduta que expose, que não reconhece as próprias falhas e vigia incessantemente as faltas alheias, que não dispõe a pronunciar uma só frase de consolação e esperança em favor dos caídos na penúria moral, que se utiliza da verdade exclusivamente para ameaçar ou ferir. Será, talvez, de todos nós, aquele que mais exija entendimento e ternura, de vez que, desajustado na intolerância, se mostra sempre desvalido de paz e necessitado de amor. Livro Ceifa de Luz, capítulo 52, editora FEB, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nós precisamos avaliar com mais cuidado o que falam e como agem conosco, exatamente para que criemos uma predisposição de entendimento, de tolerância, de paciência e, por que não dizer, de perdão. Perdão que nos liberta,
perdão que anula a ofensa, considerando a misericórdia do esquecimento. Esquecer a ofensa é um gesto de misericórdia para com o nosso ofensor. Mas o benefício maior é para nós. O perdão não beneficia quem é perdoado. O perdão beneficia quem perdoa. Porque quem perdoa se desvincula do ato nefasto, gerador da ofensa e de aflições. Nós precisamos valorizar a oportunidade do perdão. O tempo todo nós não seremos compreendidos. O tempo todo poderemos ser perseguidos, desprezados e vítimas de preconceitos. Ora, mas isso não pode nos ofender. Nós temos que aprender a perdoar, mas não é para beneficiar o ofensor, é para nos libertarmos do mal que está sendo gerado à nossa volta. Ora, não havendo predisposição interna que possa gerar afinidade com aquele mal externo, não há vinculação, não há aflição. E não há, portanto, a assimilação do próprio mal, que seria, mais adiante, provavelmente, uma enfermidade localizada no nosso mundo emocional. Nós precisamos da saúde integral, saúde do espírito, do corpo perispiritual e do corpo de carne. Nós somos espíritos, nós não temos uma alma, nós não temos um espírito, nós somos o espírito, mas temos, transitoriamente, um corpo de carne onde habitamos. E com tudo que interagimos no dia a dia, na convivência, distante ou perto de alguém, assimilamos as ondas de pensamentos e até mesmo o resultado das ações benéficas ou danosas, deletérias, que possam estar junto de nós, nas expressões faciais, nas expressões das palavras faladas ou escritas e em ações, inclusive, físicas, materiais. Nós precisamos vencer o mal que há em nós e precisamos equilibrar dentro de nós o que nós poderíamos chamar de intolerância. Porque, na verdade, nós somos o tempo todo intolerantes. É uma reação natural. Ora, mas se temos essa consciência bem antecipada, nós estaremos num estado de vigilância na qualidade dos pensamentos. Logo, as palavras, que são os pensamentos que se materializam, e as ações, que igualmente são os pensamentos que se materializam, não gerarão nenhum efeito colateral danoso, porque administrando com vigilância, com aquela vontade firme para a opção pelo bem, pensamento no bem, a palavra no bem e as ações no bem, evidentemente que nós ficaremos bem. E muito triste a convivência social quando não temos consciência da questão da família espiritual. Por quê? Porque somos todos irmãos. A dor que dói no próximo também tem que doer na gente, tem que doer em nós.
Porque quando a dor dói em nós, nós procuramos ajuda de terceiros e às vezes até do mundo espiritual. Vem uma ajudinha. Ora, por que não ajudar? Por que não colaborar? Porque vês o argueiro no olho do teu irmão sem notar a trave que está no teu próprio. Não é? Então nós vemos o erro do outro, mas não vemos o nosso erro. Nós vemos o desequilíbrio do outro, mas não observamos a nossa desarmonia. Nós estamos convivendo num ambiente de família espiritual. E quanto mais criarmos a ambiência da fraternidade, maior serão os elementos de apoio para a convivência em família espiritual. Porque, na verdade, a nossa família não é só a família consanguínea. Todos somos espíritos. Querendo ou não, estamos interligados pelas movimentações das energias, das ondas pensamento. Nós nos alimentamos dos pensamentos alheios e alimentamos o nosso próximo, mais próximo ou distante, com os nossos pensamentos. Ora, se todo mundo começa a preocupar-se com a qualidade do pensamento, as palavras serão mais fraternas, as ações terão o amparo da caridade, porque haverá uma movimentação muito maior do bem. Nós precisamos trabalhar a possibilidade da ação no bem. E esse benefício não é para o próximo, é para nós. Mas imaginemos que se todo mundo começa a pensar assim, no amai-vos, sugerido por Jesus. Porque o amor é a solução para a cura de todas as enfermidades, para o equilíbrio do nosso mundo emocional e para a convivência em família espiritual. Porque nós estamos, na verdade, construindo cada vez mais os laços de família no sentido espiritual, inclusive quando nos movimentamos na ambiência material. Porque já sofremos com a dor de um filho, já nos preocupamos com o futuro de uma filha, de uma neta, de um neto. Esse ambiente de família ajuda a trabalhar o mundo emocional e os valores dos sentimentos, porque o ponto delicado dos sentimentos é o amor. Se nós não tivermos cuidado, nós desprezaremos as funções terapêuticas e nutritivas do amor. Porque observemos, no início nós só tínhamos sensações, depois passamos a ter também instintos. E quanto mais evoluídos e corrompidos, passamos a ter sentimentos. Ora, mas o ponto delicado do sentimento é o amor. Porque o sentimento de ódio não interessa. O sentimento de vingança, de revanchismo, não nos interessam. O que interessa é o sentimento de bondade, de caridade, de paciência, de tolerância, de alegria, de paz. Ou seja, o amor. Quando Jesus dá o receituário da felicidade no amai-vos, a humanidade tremeu nas bases, porque não se falava de amor, não se falava de caridade. Resolvia-se tudo com a espada, com a violência. O mais forte. Agora não. Com Jesus, o mais forte deve ajudar o mais fraco. O mais rico deve ajudar o mais pobre. O mais inteligente deve ajudar o mais ignorante. E o mais capacitado intelectualmente deve socorrer aquelas pessoas que passam por dificuldades para sobreviverem na sociedade, nessa família espiritual da qual somos partes.
Ora, com Jesus, com o Evangelho, à luz do Espiritismo, nós observamos que o amai-vos é fundamental, porque o amor apenas é um verbo. Aliás, o amor é um substantivo, mas quando ele transforma-se em verbo, amar, aí muda de nome, chama-se caridade. O amor em si é só um substantivo que poderá ficar enfeitando a cristaleira da nosso mundo interno. Mas quando ele se transforma em verbo amar, aí ele movimenta os valores sagrados da caridade. E é justamente a caridade que vai nos salvar das garras do mal. Nós precisamos falar sobre a caridade, precisamos falar da esperança, precisamos divulgar tudo que for para ajudar o nosso próximo a ter uma mente mais equilibrada, mais feliz, nos recursos que estão postos pelo Evangelho. Nós temos que combater a ideia do suicídio, a ideia da destruição, a ideia da morte. Nós somos espíritos e é sempre bom, muito bom, viver cada dia confiante, valorizando cada instante, sentindo o prazer das emoções, amando a vida, a alegria. Ainda que haja fantasia, viver é a melhor das opções. Somos aprendizes do amor e ninguém vive sem dor, incertezas e aflições. Não vale desejar morrer antes da hora combinada, nem por dor, nem por nada, nem por 1000 frustrações. Ora, precisamos colaborar com a paz do mundo, mas a paz do mundo começa em nós. E se nós temos esses conhecimentos, precisamos ajudar quem não tem, precisamos dar a mão, precisamos socorrer. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos aprender a amar.